Olá, eu estou trazendo para vocês aqui um breve tutorial sobre Photoshop. A intenção é instrumentalizar vocês de maneira muito básica no manejo da imagem, no tratamento da imagem, pois são recursos que vão ser importantes, né, na vida digital de vocês e em especial nesse ensino remoto. Eu não espero que todos tenham interesse, quer dizer, eu gostaria que todos tivessem interesse, mas não espero que todos tenham Photoshop instalado ou que vão utilizar esses conhecimentos nesse momento. Mas se no futuro, né, tiverem interesse, está aqui, vai ficar disponível, vocês vão poder acessar essa breve aula. Tá? Eu vou começar por esses conceitos, a noção de imagem digital, a noção de tamanho e resolução dos arquivos, porque eles vão ser importantes para o próximo tutorial, que vai falar de botar o desenho em escala, de poder extrair o tamanho dos objetos de um desenho que vocês peguem na internet. Tá? Isso vai ser muito útil mesmo agora para o nosso exercício de análise. Tá? Então vamos lá, começar com o conceito de imagem. Né? Eu não sei se vocês todos têm noção, mas imagem também é o nome que a gente dá para um certo tipo de arquivo em que se define por ser constituído a partir de pixels. Entre os formatos mais importantes e famosos, né, o JPEG, JPG, tem o TIFF, tem o PNG, tem o PSD, que é o formato específico do Photoshop. Bom, como eu comentei, a imagem é formada por pixels. Então, se a gente der um zoom e for aproximando aqui, ó, fica fácil da gente perceber que cada quadradinho tem uma cor diferente e a junção dessas cores lado a lado que forma a percepção de uma imagem, especialmente se a gente tiver esses quadradinhos, esses pixels assim, muito pequenos, né? Então a gente não vê eles, não vê aquele serrilhado deles e tem a percepção de que se trata de algo muito parecido com a visão que a gente tem real ou mesmo de uma fotografia. Tá? Então, essa é a característica de toda imagem do ponto de vista digital. E aí eu vou apresentar para vocês algumas informações sobre a noção de tamanho e resolução relativa a esse tipo de arquivo. Tá? Se a gente pegar aqui no Photoshop, vocês viram onde eu abri, né, imagem, e depois eu fui em Image Size, mas se for português, o Photoshop de vocês deve ser tamanho da imagem. Clica aqui e abre esse quadro de diálogo e você tem algumas informações. Aqui está uma das mais importantes, são as dimensões da imagem em número de pixels. Esse é o tamanho, ou a dimensão da imagem digital, o tamanho digital da imagem. Então, se você quiser saber que tamanho, se essa imagem pode ser apresentada com uma boa resolução, se você vai ter uma quantidade legal de pixels lá, você tem que olhar para isso aqui. Sabe? É 300 por 400, 800 por 600, 1280 por 845. Esse é o tamanho da nossa imagem aqui. Ela tem 1280 pixels por 845. Tá? Se você quiser trabalhar com folga e poder fazer muitas operações assim a partir de um arquivo como esse, de imagem, é legal que esse número seja bem grande. Tá? Agora, quanto maior for, mais pesado, maior vai ser o arquivo. Né? Então, enfim, ficar atento em relação a isso. Tá? Agora, esse é o número, né, que define o tamanho digital da imagem, como eu falei. Existe também uma informação relativa ao tamanho físico da imagem. Tá? Essa questão de tamanho físico pode ser um pouco ambígua, porque afinal, eu estou olhando a imagem aqui no meu computador, se eu der um zoom,
Alt, né, saindo aqui, o tamanho físico dela na minha tela, tá, na minha frente aqui na minha mesa, ela fica bem pequena, certo? E se eu der um zoom in, começar a aproximar, ela começa a ficar grandona. Tá? Então, o tamanho físico, enquanto ela está no meu aparelho aqui, ou na tela do meu celular e tal, ele é totalmente variável. Se eu pegar essa mesma imagem e projetar num projetor, o tamanho físico dela vai ser grandona, né? Ou seja, é muito complicado a gente, por exemplo, pegar um escalímetro, uma escala e dizer que um determinado desenho está em escala. Tá? A gente vai entender isso melhor no próximo tutorial, mas eu quero indicar que o tamanho físico, enquanto a gente está usando a imagem nas telas, aqui, ele é meio flutuante, né? Basta dar o zoom, o tamanho muda. Agora, o arquivo, como a gente viu antes, ele tem uma indicação de tamanho físico. Tá? Esse tamanho aqui se refere ao tamanho que a imagem teria se eu fosse imprimir ela agora do meu Photoshop. Sairia aqui na minha impressora com 10,84 centímetros de largura. Tá? Bom, eu posso alterar esse tamanho. Tá? Então, se eu quiser fazer com que a imagem fique maior, eu posso lá botar ela com 15 centímetros. E beleza, eu imprimo, ela vai sair um pouquinho maior na minha impressora. Tá? Se eu quiser botar 30, ela vai sair maior do que a folha de papel, vai ficar estouradona na folha de papel, e assim vai. Agora, observem o seguinte, ó, cada vez que eu faço essa alteração aqui, o número que aparece nesse quadro aqui embaixo, ele muda. Tá? A que se refere esse número? Esse número se refere à resolução. Tá? Resolução é o número de pixels que eu tenho dentro de uma determinada área física. Tá? Então, conforme eu estico a imagem, vou aumentando ela, certo? Aqueles quadradinhos, assim, eles vão ficando um pouco maiores. Né? E se eu for pegar uma régua lá e medir ela fisicamente, eu vou ver que quanto maior for a imagem, né, menos quadradinhos eu vou ter aqui dentro. A unidade, inclusive, que a gente usa para se referir à resolução é pixels por polegadas. Tá? Então, é o número de pixels que eu tenho numa polegada quadrada da imagem. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês esses conceitos também de outra maneira. Então eu vou pegar o seguinte, essa imagem que eu disse que impressa ela vai sair com 10,84 centímetros, eu vou inserir ela num outro programa, que é o InDesign, em que a gente trabalha com folhas. Né? Ele é usado para fazer design editorial, a gente pode montar pranchas de projetos de arquitetura também aqui. Então eu estou usando aqui uma prancha de 42 por 29,7, que é uma prancha de tamanho A3, tá? E eu vou posicionar nessa prancha aquele arquivo que eu abri aqui, casrr 10. E ele vai cair aqui, certo? E ó, a minha prancha é grande, né? O tamanho A4 é correspondente à metade disso, então dá para entender assim que tamanho que ela tem em relação à folha 3, tá? Se eu clicar nele, aparece aqui em cima a informação, ó, 10,837, é mais ou menos aquele 10,4, né, que tinha lá no Photoshop. Aqui isso ali tem mais precisão, tá? Então esse é o tamanho físico da imagem, tal qual eu abri lá no Photoshop. Tá? Agora eu vou voltar lá para o Photoshop e vou alterar. Eu vou vir aqui, imagem, tamanho da imagem, e vou transformar ele em 15. Ok. Tá? E vou aqui salvar como. Pronto. Tá? Agora eu vou pegar no meu InDesign e vou, de novo, dar um place, que é um Ctrl D, que é inserir imagem, né, posicionar, e eu vou pegar aquele arquivo que eu recém salvei, RR15, tá? E vou inserir aqui. E olha, ele veio maior. A imagem está um pouquinho maior agora. Né? Fisicamente ela se tornou maior. Tá? Então eu vou vir aqui e vou marcar o tamanho dela.
certo? A isso que se refere aquele tamanho físico da imagem, tá? No entanto, quando eu aumentei ela de 10 para 15, não foi criado nenhum pixel novo. Eu só estiquei a imagem e o tamanho daqueles quadradinhos, eles cresceram também. Tá? Ou seja, a resolução da imagem mudou. Eu não tenho mais quadradinhos aqui, eu tenho o mesmo número de quadradinhos na mesma área, né? Só que nessa imagem pequena eles estão muito mais próximos, a resolução está muito maior. E na imagem grande eles estão mais espaçados, a resolução está menor. Tá? Eu vou mostrar, fazer uma comparação disso lá no Photoshop. Então eu vou abrir aqui os dois arquivos ao mesmo tempo, tá? O 10 e o 15. Tá? Vou pedir para ver eles lado a lado, certo? Eles têm deixa eu ver se está correto aqui. Tá? Eles têm um tamanho físico diferente, mas o número de pixels é idêntico, certo? Eu estou vendo aqui, ó, o número de pixels que tem nesse canto é igual a esse. Então, as imagens do ponto de vista digital, elas são iguais. A única diferença é aquela informação sobre o tamanho físico que só vai ser relevante quando eu inserir ela num programa como InDesign, quando eu imprimir na minha folha, ou então quando eu vier aqui e usar uma ferramenta de seleção. Eu vou pegar aqui esse quadradinho tracejado aqui e vou fazer uma seleção da área, dessa área aqui. Vou pegar da largura aqui do meu peitoril, vou pegar um quadrado aqui, ó, e ele está dizendo 0,14 centímetros. É o tamanho que tem na imagem, tá? É quase 1,5 mm, tá? É o tamanho que esse peitoril aqui tem na imagem. E se eu pegar na outra imagem, eu pego aquele mesmo quadrado e ele tem 0,19. Ele é maior. Então, fisicamente, né, eu consigo medir as duas imagens, né, e vejo que a medida desse quadrado aqui, o 0,89, é maior do que no caso dessa imagem aqui, que está dando 0,64. Tá? Porque fisicamente, né, a informação que eu tenho no arquivo é que ela esticou, ela ficou maior. Bom, tá? Isso vai ser importante que vocês compreendam para pegar a escala dos desenhos. Tá? Mas eu vou falar outra coisa sobre imagem, tamanho digital da imagem agora, que diz respeito à resolução. Então eu vou pegar nessa imagem aqui da casa RR15, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu quero ela com 15 centímetros, só que eu não quero uma resolução menor, certo? Eu quero a mesma resolução que tinha a outra, eu quero ela com 300. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar nesse quadradinho aqui que diz Resample, que acho que em português não me lembro o nome, ajustar o número de pixels, ajuste de imagem, alguma coisa assim, tá? E agora, quando eu cliquei aqui, eu estou permitindo que o Photoshop mude o desenho dos pixels, invente mais pixels onde não tinha, ou se eu quiser ir na direção oposta, eu posso eliminar pixels, e vou explicar para vocês, mostrar para vocês o que é isso. Então, se eu transformo ela 15 centímetros com a resolução de 300 pixels, olha o que aconteceu. A imagem ficou maior, tá? Quando ela é medida em megas, né, a gente tinha 3,09 e ficou 5,93, ela ficou maior. Né? E também a dimensão dela em número de pixels aumentou. Né? Era 1280, né? E virou 1772, certo? E eu vou dar um OK aqui. E aí a gente vai poder fazer uma comparação agora entre as duas imagens. Tá? Eu vou
mostrar aqui, ó. Primeiro, essa imagem aqui, agora, ela ficou maior, porque nessa comparação, nesse modo de visualização do Photoshop, ele está mostrando o número de pixels idêntico de um quadradinho, né, de uma janela para outra, só que na imagem da direita, né, eu tenho agora mais pixels nessa parte aqui, ó, do que eu tenho nessa aqui. Ele inventou, ele criou pixels onde não tinha. No entanto, como ele está criando a partir de uma operação digital aqui, do próprio programa, ele não está trazendo mais informação da minha imagem, certo? Ele não estou assim, tendo uma câmera fotográfica com mais resolução na captura, ele está inventando pixel onde não tem. Então, a qualidade da geração desses pixels aqui, ó, ela não é tão boa, ela fica meio, parece meio borrada, né? Então, assim, muito cuidado na hora de aumentar simplesmente a resolução da imagem artificialmente no Photoshop, sabe? O bacana é que a gente possa contar com imagens que tenham um bom número de pixels já de saída, tá? Bom, vou fechar, não vou salvar, vou ficar com essa imagem original aqui que a gente abriu, né? E vou só mostrar mais um aspecto aqui da nossa imagem no Photoshop, que é a ideia da tela de pintura. Eles chamam aqui de canvas. Tá? Tela de pintura significa também o tamanho físico, tá? Mas é o tamanho físico do espaço reservado aqui no programa para a minha imagem. Tá? É o tamanho total que eu tenho de possíveis pixels aqui dentro da imagem. Eu posso vir aqui e diminuir a tela de pintura se eu quiser. Eu posso pegar aqui, ó. E aí, claro, ele sempre trata, ele começa tratando ela pelo número de centímetros, tá? Mas eu posso usar diferentes unidades para me referir ao tamanho desse retângulo aqui. Então eu posso ir lá cortar ela, vamos pegar centímetros de novo. Vamos dizer que eu não quero que ela tenha 10, eu vou deixar ela só com 8. Né? E aí, ó, ele já no diagrama aqui ele está dizendo que ó, nessas bordas aqui, ó, ela vai diminuir em relação ao centro. Tá? E aí eu vou fazer isso, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele está me dizendo, ó, o novo tamanho do teu canvas, da tua tela de pintura, é menor do que o atual. Ele vai acontecer algum clipping, vai acontecer algum corte. Então, se eu dou um OK, ó, ele cortou fora informações. Aquele painel que antes havia aqui não existe mais. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui comigo? É como se eu pegasse um estilete e cortasse um pedaço da imagem fora e jogasse fora. Tá? Então, é o mesmo tipo de operação que a gente pode fazer se a gente usar essa ferramenta aqui que chama crop. Tá? Se eu pegar o crop aqui e escolher esse pedaço aqui, ó, eu vou fazer isso, vou dar um Enter, e ele vai transformar a minha tela de pintura no tamanho que eu botei ali, 3, né, por 3,48, 3,7 por 3,48, certo? E o tamanho da imagem agora, ó, eu tenho um número muito menor de pixels, porque eles foram simplesmente extirpados, cortados fora da imagem. E o tamanho físico é aquele que eu usei para cropar, e a resolução ainda é 300. Né? Por quê? Por que não diminuiu aqui? Porque a resolução se trata do número de pixels por uma área física correspondente a 1 polegada por 1 polegada. Certo? Nessa unidade que a gente tem aqui, que é DPI, dots per inch, ou pontos por polegada. Então, a resolução é a mesma, né? O que mudou? Eu só tirei um pouco de quantidade de imagem, mas a quantidade de pixels que eu tenho por polegada, né, ainda é aquela original, certo? Bom, espero que tenha sido compreendido. São informações bem básicas e conceituais sobre como manejar a imagem, e eu vou retornar com essas informações no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre como botar um desenho em escala. Tá bom? Valeu!